Amém? Gênesis 3, somente o versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Repetindo, Gênesis 3, 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Senhor Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome. Obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos aqui no teu nome para podermos compartilhar mais um pouco da tua palavra, Pai. Por favor, Senhor, venha falar conosco nessa manhã, Senhor, e que venhamos, Pai, nos posicionar contigo, Pai, que venhamos viver uma vida digna de acordo com a tua vontade. Que tudo seja para a glória e honra do teu santo nome. Amém, amém e amém. Os amados podem se sentar. Eu te faço uma pergunta nessa manhã. Qual voz tem te guiado? Qual é a voz que tem te guiado? O porquê desse texto aqui? Esse texto aqui, certa feita, eu compartilhei com os irmãos da Tijuca. Uma vez que eu tive uma oportunidade, o Senhor me deu a oportunidade, ministrou para mim, através desse texto, para que eu pudesse estar compartilhando. E eu fiquei me perguntando o porquê, e o porquê do título. Qual voz tem te guiado? O Adão, ele foi criado, Deus fez o homem, a sua semelhança e a sua imagem, para estar com ele. E sucessivamente fez a mulher para estarem juntos. Os dois viviam num ambiente maravilhoso, sendo que veio a serpente. E o que induziu a mulher, falou com a mulher que eles poderiam ser igual a Deus. E isso fez com que o coração dela, do Adão, desejasse ser igual a Deus. Ouviram uma voz. E o que aconteceu? Quando ouviu a voz, pecou. Se afastou da presença do Deus Criador. E o mais lindo, sabe o que era, amados irmãos? Que todo dia no parar da tarde, o Senhor, ele vinha para ter comunhão com o casal. Todo dia à tarde, você imagine, o seu Criador, o Deus que te ama, e fez tudo por você, vem todo dia naquele horário para conversar com você, falar: filho, e aí, como está teu dia? Filho, o que você fez hoje? Como está a sua expectativa? Sendo que Deus, ele veio no horário dele. Sempre que ele marcou, ele estava ali para poder o quê? Estar em comunhão com o casal. Mas Adão faltou o compromisso. Adão faltou o encontro. Porque ele ouviu uma voz, ele pecou, ele foi contra aquilo que Deus falou que não era para estar fazendo. E o que aconteceu? Ele se escondeu. Ele ouviu a voz e se escondeu. A voz da desobediência. Deus lhe deu uma ordem: não faz isso. Mas ele teimou e fez. E a desobediência gera um medo na gente, que a gente prefere se esconder. A gente corre e se esconde. Por quê? Vou me esconder e vou ficar tranquilo. Mas não adiantou. Porque Deus veio onde você está e perguntou para ele. Ele falou: Senhor, eu tive medo. Eu me escondi, porque eu estava nu. E o que Deus perguntou para ele? Mas quem te falou que você estava nu? A mulher que tu me deste. Ele apontou logo para a mulher. Vocês comeram do fruto que eu falei que não era para comer. A serpente nos enganou. Não, mas eu falei para vocês não fazer isso. O Senhor foi claro e objetivo. Não faça isso, não coma isso. Quantas das vezes, amados irmãos, o Senhor tem falado para a gente que não é para a gente fazer certas coisas, nós teimamos e fazemos aquilo
E o que acontece? A gente se esconde. Não adianta se esconder. Em cima tem um holofote. O holofote está grandão. Lembra da câmerazinha? Sorria. Você está sendo filmado. Deus está falando, filho, eu estou te vendo. Por que você insiste em se esconder de mim? Então, não adianta a gente querer se esconder. Deus está vendo. A melhor coisa que tem, irmãos, é sermos obedientes à palavra dele. Se ele falou para a gente não fazer, não faça. Porque é para o bem da nossa vida. Lembra? Adão ali, ele tinha tudo do bom e do melhor. Ele podia comer de tudo, experimentava de tudo. Deus botou uma cláusula, não faz isso. Mas a nossa carne, como é pecaminosa, a gente quer fazer justamente aquilo que ele pediu para não fazer. Isso acontece o quê? Gera desobediência, gera um afastamento, porque é o pecado. O pecado afasta a gente do Criador, porque ele não compactua com o pecado. Ele não aceita o pecado. Ele odeia o pecado. O pecado fede. O pecado fede. Imagine você botar uma coisa podre dentro da tua casa. Você vai aguentar ficar dentro de casa com aquele... Imagina um pedaço de carne mesmo, um podre. Tá? Pegar um cachorro morto e botar dentro da tua cozinha. Você vai aguentar ficar? Você não vai aguentar ficar. Assim é o pecado. Assim é o pecado, como sobe na narina do Senhor. Ele odeia o pecado. Ele quer que sejamos verdadeiros com Ele, que não nos escondamos dele, mas pelo contrário, Senhor, eu errei, eu falhei. Porque quando assumimos o nosso erro, quando assumimos as nossas falhas, o Senhor, Ele perdoa. O pecado gera consequência, mas Ele perdoa. Ele quer que você volte ao percurso e continue caminhando com Ele. Esse é o propósito do Evangelho. Ele não quer que nos afastamos dele. Ele quer que permaneçamos juntos. Está difícil. Igual o irmãozinho da Bíblia ministrou o terceiro louvor, rompendo em fé. Será que estamos dispostos mesmo a romper em fé? Por mais que as coisas estejam acontecendo, mas permanecer firme com o Senhor? Como eu sempre falo, muitas das vezes nós cantamos os louvores, mas não assimilamos o que estamos cantando. Cantamos apenas da boca para fora. Não, nós temos que assimilar aquilo que estamos cantando e falar, Senhor, me ajude a cumprir isso. Me ajude a prosseguir. Outra voz que é perigosa para a gente tem que ter cuidado. Algo que aconteceu com um homem de Deus na Bíblia. A voz da opressão, ela gera trauma. Quando você sofre uma opressão, ela te amedronta, ela gera um trauma dentro de você. Quem sofreu, na Bíblia, tem um que sofreu uma voz de opressão, e ele viveu o sobrenatural. Estou falando de Elias. Elias foi um homem que ele viveu tremendamente. Ele matou, foi 850 profetas. O homem falou, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma. Ele consumiu os 400 profetas de Baal e matou também os 450 de Aserá. São 850 profetas que ele matou. Aí ele não, ele foi usado por Deus e Deus matou os profetas. Olha que coisa linda. Um camarada viveu sobrenatural. Ele conversava com o Senhor, ele falava com o Senhor respondia a ele. Mas sendo o quê? Uma palavra gerou um trauma nele. Uma palavra de uma mulher promíscua, Jezabel. Ela falou, assim como ele fez com os profetas, aconteça com ele se eu não tirar a cabeça dele. Uma palavra de uma mulher amedrontou ele, gerou um trauma nele. E o que aconteceu? Elias se escondeu. Elias correu e se escondeu na caverna. Quantas das vezes não temos nos escondido, não queremos enfrentar a dificuldade, ouvimos uma palavra
e nos amedrontamos. Eu estava me relembrando, eu já até citei isso em algumas das pregações aqui também. Há alguns anos atrás, nós passamos pela pandemia. Muitas pessoas ficaram com medo, muitas pessoas pararam no meio do caminho. Foi gerado um trauma. Estavam vivendo, sim, o sobrenatural. As pessoas estavam vivendo o sobrenatural. Mas só que aí aconteceu a pandemia e gerou um trauma nas pessoas, que as pessoas se amedrontaram. Não queriam nem cumprimentar, não queriam nem apertar a mão um do outro. Não vou apertar porque posso ser contaminado. Beleza, até então. Ah, não, mas não posso nem, não vou nem para o culto. Estavam com medo. As pessoas estavam com medo de vir para o culto. Beleza. Mas olha a nossa hipocrisia. A gente tinha medo de vir para o culto. Mas o shopping estava lotado, né? O shopping estava cheio. Todo final de semana o shopping estava cheio. Detalhe, os bares estavam cheios. Para isso aí, não tinha trauma. Era festa. As ruas lotadas, os ônibus lotados. Tudo lotado. E aí? Mas a igreja se escondeu. Porque gerou um trauma na igreja, porque vocês não podem se ajuntar, não pode haver ajuntamento de pessoas na igreja. A igreja que era para propagar o evangelho, que era para estar encorajando as pessoas a estar prosseguindo, a igreja se escondeu. A igreja se escondeu, fez igual a igreja, foi para a caverna. A igreja estava vivendo sobrenatural, ganhando almas, pessoas estavam se rendendo, mas quando ouviu uma palavra, vocês não podem congregar. Se vocês congregarem, vocês vão pagar a multa, vocês vão ser multados, a igreja vai ser fechada. Como Jezabel falou para Elias, eu quero a cabeça dele. Assim falaram para a igreja, vocês não podem congregar. Vocês têm que fechar a porta das igrejas. A igreja fez o quê? Ficou com medo daquela voz e se escondeu. E precisou que o Senhor falou, vocês vão se esconder, é isso mesmo. Vocês não acreditam mais na minha palavra? Vocês não creem mais em mim? Precisamos nos perguntar, será que realmente eu estou disposto a enfrentar as dificuldades pelo Senhor? Por causa disso que eu perguntei, qual voz tem te guiado? Se é a voz do alto ou se é a voz aqui da terra, a voz do homem que vem amedrontar. Que nessa manhã possamos falar, Senhor, é a tua voz que eu quero seguir. Senhor, é a tua voz que me direciona. Pai, não importa o que aconteça, mas eu quero permanecer fiel contigo. Eu quero permanecer caminhando contigo. Porque, irmãos, vozes vão vir toda hora na tua mente. Toda hora vai vir pessoa dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer. Toda hora vai vir. Mas se você parar para ouvir a voz do Senhor, se você tiver comunhão com o Senhor, igual a Dana abriu um culto aqui falando sobre os discípulos de Emaús, meu amado, aconteça o que acontecer, você vai estar olhando para o Senhor. Pode vir o ventaval que for. Você fala assim, isso daí, estou com ele, eu prefiro ficar com ele. Eu posso pagar o preço que for, mas eu vou continuar caminhando com ele. Decisões somos nós que temos que tomar. Eu não posso esperar o meu irmão tomar uma decisão por mim. Eu tenho que falar assim, eu quero continuar. Porque se meu irmão parar no meio do caminho, eu tenho que continuar prosseguindo, porque eu vou me fortalecer e vou trazer ele de volta para o caminho. Porque a nossa obrigação é não deixar ninguém parar. Se você reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você tem a obrigação de não deixar o teu irmão parar. Você tem que colar do lado dele. Irmão, vamos continuar. Pô, cara, mas está difícil. Não está difícil, não, estou do teu lado. Amém. Vamos seguir em frente. O papel da igreja é encorajar o outro a continuar. Não é assim, não, vamos parar, não vamos para o culto hoje sim. Por que você não vai para o culto hoje? Por que você não vai ler a palavra hoje? Não, vamos ler junto. Vamos fazer uma videochamada. Faz videochamada para fazer um bocado de besteira. Mas para ler a palavra não pode fazer uma videochamada? Não fazem videochamada para ver os programazinhos, mas não faz videochamada para ler a palavra. Tive que dar uma alfinetada.
Então, tem que fazer videochamada para poder ler a palavra. Vamos continuar caminhando. Irmãos, não é hora de parar. Em breve ele está voltando. Em breve ele está voltando. E vai parar no meio do caminho por causa de que se falta tão pouco. O relógio está quase batendo a meia-noite, meu irmão. Ó, quando ele vir, lá vem o noivo. Qual posição você vai estar? Das prudentes ou das necias? Em qual delas nós vamos nos colocar? Isso é o papel da igreja. Temos que estar sendo sábio. Precisamos estar nos enchendo. A voz certa, ela te mostra o Criador. A voz certa, ela te mostra o Filho de Deus. João 9, do 35 ao 37, fala do cego, aquele cego de nascença. E Jesus chegou a ele e curou a visão dele, mandou ele ir lavar a vista dele. E quando depois Jesus voltou, em detalhe, ele era cego, ele não via nada. Não está enxergando. E quando Jesus o curou, mandou ele ao tanque, ele lavou a vista dele e voltou enxergando. E quando ele entrou no templo, começaram a questioná-lo, começaram a falar com ele. Mas você não era cego? Como é que agora ele disse, não, porque aquele falou que era para mim ir e lavar a minha vista. E como ele começou a pregar, falou que ele era o Filho de Deus, como que pode um homem pecador trazer cura, trazer a vista a uma pessoa cega? Mas ele não teve medo, ele continuou pregando o Evangelho. Ele disse, nós vamos tirar você do tempo, você, um homem cheio de pecado, cheio de falha. E o mais interessante é que os pais dele estavam na igreja, mas os pais dele ficaram com medo e falaram, não, ele é mais velho, pergunte vocês a ele. Tiraram o quê? Tiraram a responsabilidade deles como os pais, mas disse, não, pergunte vocês mesmo a ele, porque ele já tem idade suficiente para responder, porque não queria perder a regalia da igreja, não queria perder a oportunidade de estar vindo para a igreja, mas eles estavam negando o Deus eterno, eles estavam negando a obra que Deus tinha feito na vida do filho deles, com medo dos religiosos. Não podemos ser assim. Temos que glorificar, temos que exaltar, temos que enaltecer o nome do Senhor. Se o Senhor fez algo na sua vida, não tenha vergonha. Fale, o Senhor, Ele me curou, o Senhor, Ele me restaurou, o Senhor, Ele salvou a minha família estava perdida, Ele trouxe vida para a minha família. Como às vezes a gente posta tanta besteira nos nossos status, mas por que a gente não posta o quanto Deus é maravilhoso? Porque não falamos, não engrandecemos o nome do Senhor nas nossas redes sociais, não falamos o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós estávamos perdidos e Ele trouxe vida para as nossas vidas. Mas por quê? Medo, vergonha de falar do Senhor, porque você não está ouvindo a voz certa, porque eu não estou ouvindo a voz certa, porque quando eu ouço a voz do Senhor, eu tenho prazer de falar dele. Pô, você está ficando um crente chato pra caramba. A minha rede social é para falar do Senhor mesmo. Eu não uso minha rede social para poder postar besteira, para falar de time de futebol, não. Eu tenho que glorificar o nome dele. Nada contra eu botar. Mas a minha rede social é para falar do Senhor, é para glorificar o nome dele. Que possamos fazer isso, porque, irmãos, você pensa que não, mas uma pessoa que vê o seu status, às vezes pode estar um lixo, mas se você puxar um versículo bíblico no teu status, escuta o que eu estou te falando hoje, comece a fazer isso, que você vai ver como é que vai dar certo. Comece a postar versículos bíblicos no status do seu WhatsApp, no seu Instagram, comece a colocar, que você vai ver como pessoas vão estar visualizando, e você vai ver que as mesmas pessoas vão estar sempre, toda vez que você colocar, elas vão visualizar o seu status. E vai ter dia que você vai postar algo que ela vai te chamar para conversar. E vai te pedir ajuda. Mas isso, você precisa ouvir a voz certa e fazer aquilo que ele está te chamando para fazer. Não somente porque o irmão Rodrigo aqui está falando, não.
mas porque Ele fala com você no seu secreto. Não é somente o Rodrigo aqui, quando está aqui na frente do público, o pastor Sandra, a pastora Fabiana, outros irmãos que estão ministrando. Não, você precisa ter essa prática de estar ouvindo a voz do Senhor no teu secreto, porque no teu secreto Ele fala direto com você. Ele está te vendo, e você está o quê? Filho. E detalhe, o que Ele vê é o teu coração. Ele fala, quando tiver de orar, entra no teu quarto, fechando a porta, o teu pai que te vê em secreto. Ele está olhando no teu coração, ele está vendo a intenção do seu coração, o porquê que você está orando. Porque a palavra fala também, a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o nosso coração. Nosso coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Cheio da palavra de Deus. Quando está cheio da palavra de Deus, Ele se revela para você, Ele se mostra para você e fala o quanto você precisa estar mudando, o quanto você precisa estar andando em novidade de vida com Ele. E a voz do alto muda a sua trajetória. Como o Senhor, Ele é lindo. Você tenta, às vezes você está pensando em fazer alguma coisa, é em nome de Deus, eu estou fazendo em nome de Deus. Não, você não está fazendo no meu nome. Atos 9 vai falar de Saulo, Paulo de Tarso. Paulo pega cartas para ir a Damasco. Estou fazendo a obra de Deus. Estou fazendo a obra dele. Vou matar aqueles crentes, água de salsicha. Vou acabar com eles. Só que, cara, não brinca com a igreja. Não brinca com a igreja. Não brinca com as pessoas do Senhor. O próprio Senhor aparece para ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas ele estava perseguindo os cristãos. A igreja estava perseguindo a igreja. E Saulo, quem és tu, Senhor, que fala comigo? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. E ali a vida dele mudou. Porque quando a luz resplandeceu sobre ele, que ele caiu, a trajetória dele mudou completamente. Irmãos, eu acho que nesses últimos dias a nossa trajetória está precisando ser mudada. Estamos precisando cair. A luz do Senhor precisa resplandecer. Ele fala, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Essa luz dele está precisando refletir sobre nossa vida. Por quê? Porque precisamos reavaliar o caminho que estamos andando. Precisamos reavaliar como está a nossa conduta diante do Senhor. Se realmente estamos caminhando com Ele. E quando essa luz resplandeceu sobre Paulo, a vida dele foi completamente mudada. De perseguidor, ele virou perseguido. Você imagina só, o camarada, ele perseguia a igreja. E depois ele foi perseguido. Mas o que ficou mais lindo ainda, que em momento algum, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele esmoreceu. Ele apanhou, ele sofreu. Ele sofreu todos os tipos de afronta, todos os tipos de chicotada, de tudo. Ele sofreu por amor a ele? Não, por amor a Cristo. Porque ele compreendeu, assim como ele sofreu, assim como ele padeceu, eu preciso padecer. Será que conseguimos compreender o que é sofrer por amor a Jesus Cristo? O que é se entregar verdadeiramente para Ele? Não viver mais a minha vida. Eu não tenho que viver mais a minha vida, mas eu tenho que viver
de acordo com a vontade, de acordo com o propósito, de acordo com o querer dele. Eu não tenho a gente tem que entender que para essa vida, se realmente a gente é de Cristo, a gente tem que morrer para esse mundo. Esse mundo não nos pertence mais. A nossa pátria é a glória. A nossa pátria é estar com Ele. Não importa o que aconteça, não importa o que você esteja passando, você tem que entender uma coisa: eu preciso continuar caminhando com Ele, eu preciso continuar olhando para Ele. Vão virar as costas para mim? Poxa, só lamento. Eu prefiro continuar com Ele. Pessoas vão te abandonar, não vou te enganar. Pessoas que você pensava que era seu amigo e não era. Enquanto você estava fazendo aquilo ali, estava agradando ele estava do teu lado. Mas depois que você parou de agradar, você parou de andar conforme a vontade deles, eles começam a te abandonar. A maioria aqui, alguns, não nasceu em berço cristão. Eu, por exemplo, quando eu não nasci em berço cristão. Então, eu gostava das minhas bagunças. Tinha vários... vocês olham para o Rodrigo baixinho assim. Rodrigo não era flor que se cheirava, não, tá, Rodrigo? Rodrigo gostava... Carlão que o diga, né, Carlão? Rodrigo gostava de bagunça. Mas, detalhe, tinha muitos conhecidos. Eu falo conhecidos, não falo amigo. Conhecidos. Mas depois que Jesus me aceitou, porque não fui eu que aceitei ele, foi ele que me aceitou. Depois que ele me aceitou, muitos, eu fiquei triste? Não, irmãos, eu não fiquei triste, porque ele me deu uma nova família. Amém. Ele me deu uma família. Pessoas que compartilham da mesma dor, pessoas que querem vivenciar o sobrenatural com o Senhor. Então, eu não me preocupo que pessoas se afastaram de mim, porque eu vi que, na verdade, queria o quê? Quando o Rodrigo estava com o dinheiro no bolso, aí o Rodrigo era amigo. Mas quando o Rodrigo estava sem dinheiro, ainda mais depois, melhorou depois que o Rodrigo se rendeu a Cristo. Então, vê Paulo. Paulo, ele era o top, era o bambambam. Ele pagava a carta, ele arroaçava tudo. Mas quando Jesus falou assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Você vai sofrer muito por amor ao meu evangelho. Você vai padecer muito. E ele não titubeou. Ele não retrocedeu. Ele não ficou com medo. Pelo contrário, ele falou, Senhor, estamos juntos e misturados, Senhor. Vamos para dentro, Senhor. O que tiver que fazer, a gente vai fazer. Vamos propagar o teu evangelho. Vamos falar do teu evangelho para todo mundo. Estamos dispostos a fazer isso, a propagar o evangelho do Senhor. Estamos dispostos a ter pessoas nos negando, pessoas nos batendo, sendo chicoteados. Tudo vale conforme a gente quer seguir a nossa vida com o Senhor. Qual é a voz que tem nos guiado? Essa é a pergunta. Qual é a voz que tem guiado a nossa vida? Se é a voz do Senhor ou se é a voz humana aqui da terra, a voz terrena que faz com que você fique amedrontado, a voz que quer que você pare, que você não continue, a voz que quer que você desista da sua família, a voz que quer que você não esteja congregando, mas congregar para que eu possa ficar em casa, eu fico assistindo live, nada contra a live, nada contra as pessoas, que tem pessoas que estão passando por problema de saúde e precisa estar vendo para poder se alimentar. Mas eu digo, aqueles que podem estar junto, reunido, mas não prefere ir para outros lugares do que estar reunido como família. Então, não deixe que essas vozes venham te parar, não deixe que essas vozes venham te amedrontar. Glória a Deus, aleluia. Não deixe que a voz contrária faça você parar de clamar. Marcos 10, 47, 49. Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ali estava cheio de gente ao redor dele. Vozes contrárias. Cala a boca, fica quieto, para de ficar gritando. Mas pelo contrário, aí lembra dos discípulos de Emaús, que o coração deles começavam a queimar quando Jesus abria as escrituras. Só que o coração de Bartimeu começou a queimar mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou mais alto ainda. Jesus parou. Chama ele. Chama ele. Chamaram o cego. O cego foi até Jesus. Jesus fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu uma carruagem. Ele falou: Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja. Mas ele clamou, ele não se calou. Porque você tem se calado diante das adversidades? Porque você tem se calado diante das dificuldades? Se você tem um Deus vivo que te ouve 24 horas, Ele só quer que você clame: Jesus, me ajuda, Jesus, me socorre. Mas você precisa clamar, não é o Rodrigo que tem que clamar por você, não é o pastor Sandro que tem que clamar por você. Você precisa clamar: Jesus, eu estou angustiado. Jesus, tira essa trave que está nos meus olhos. Senhor, tira esse punhal que está me sufocando no meu coração. Mas você tem que clamar. Você precisa clamar. Seja como Bartimeu. Bartimeu, ele não se calou. Ele não se importou que as pessoas estavam querendo que ele se calasse. Então, cala a boca, para de gritar. Ele não calou. Ele não calou em momento algum, meu irmão, minha irmã. Ele não se calou. Por que você está se calando? Por que você está com medo do que as pessoas estão falando? Não tenha medo. Você tem um Deus vivo do teu lado. Você tem um Deus vivo que quer te ajudar. Mas você precisa abrir a sua boca e clamar. Você precisa clamar, irmão. Não se cale. Não pare no meio do caminho. Você não foi chamado para parar. Você já veio longe demais para parar no meio do caminho. Não retroceda agora, meu irmão. Não retroceda. Continue a tua caminhada. Não olhe para trás. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer naqueles que olham para trás. A alegria dele está em te ver caminhando. A alegria dele está em ver você continuando caminhar, mesmo em meio às dificuldades. Ele quer isso. Meu filho, eu estou vendo a luta dele, ele continua a caminhar. A minha filha, com as adversidades que está vindo, as afrontas que está vindo sobre ela, ela continua olhando para mim. Esse tem que ser o meu foco, esse tem que ser o nosso foco, continuar olhando para ele. A voz do Senhor, ela nos leva ao arrependimento e a crer nele. A voz do Senhor nos leva ao arrependimento e a crer nele. Marcos 1,15 declara: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. É no Evangelho que nós temos que crer. Primeiro passo, arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Não pense que evangelho é oba-oba, não pense que evangelho é bagunça, não. Igrejas que pregam isso, está pregando um outro evangelho. Jesus veio pregando arrependimento. Temos que continuar pregando arrependimento. Sem arrependimento não tem salvação. Não tem como ter salvação. Eu não posso viver a minha vida a moda bambu, como o povo diz, de qualquer forma. Não. Se eu quero ter comunhão com o Senhor, se eu quero caminhar com Ele, eu preciso todos os dias eu preciso me arrepender. Não pense que é somente na quinta-feira, quando viemos aqui para o culto, ou no domingo que viemos para cá, não.
é de segunda a segunda. Temos que nos arrepender, porque todo instante nós temos falhado, todo instante nós temos pecado. Então, precisamos nos arrepender e caminhar com o Senhor. A voz do Senhor, ela nos traz alívio também. É um versículo que eu amo em declarar, Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim, vós todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele convida, irmão, olha que convite lindo, ele te convidando, o próprio Senhor, ele te convidando, filho, vem caminhar comigo, filho, joga o seu fardo, troca o seu fardo com o meu filho. É a voz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que está te falando, filho, vem a mim, vem, meu filho, caminha comigo, continua caminhando comigo. Só que preferimos insistir em andar distante, em caminhar sozinho, em não pedir ajuda a Ele para nos aliviar o peso da bagagem. Ele alivia, Ele não tira, Ele alivia a tua carga. Por que Ele está aliviando? Ele está do teu lado, carregando com você. O jugo é aquela madeirinha, como eu falei de uma outra vez aqui, o jugo é aquela madeirinha que entra em dois, são dois bois, um do lado do outro. E é o quê? Um caminhando do lado do outro. Um caminhando do lado do outro. E Jesus está como? Está do teu lado. Filho, está difícil? Eu estou com você, filho. Filho, eu continuo caminhando contigo, filho. Não se desespere. Fica tranquilo, meu filho. Amado, lança o seu fardo sobre ele. Lança, pede ajuda a ele, que ele fala, vinde a mim, filho. Vem a mim que eu vou te ajudar. Eu vou aliviar o seu fardo, mas você precisa convidar ele para te ajudar nessa caminhada. Ele quer aliviar o seu fardo, mas você quer deixar ele aliviar o seu fardo. E outra coisa também, a voz do Senhor traz vida. Olha que coisa linda, a voz do Senhor traz vida. João 11, 43 declara, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias. E o que Jesus falou para ele? Lázaro, vem. Amados, vem para fora. O Senhor declara sobre a tua vida, vem para fora. Eu quero que você tenha vida. Eu não quero que você fique morto nos seus delitos, nos seus pecados. Eu não quero que você fique morto longe da minha presença, meu filho, minha filha. Mas vem para fora. Vem para mim. Vem caminhar comigo. Ele te chama nesta manhã, meu amado, minha amada. Ele te convida a você sair para fora. Sai para fora. O Senhor te convida. Ele não quer que você fique morto. Ele não quer que você fique estagnado. Ele não quer que você fique parado, distante da presença dele. Vida você só tem em Jesus Cristo. Amém. Longe dele você não tem vida. Longe do Senhor você não vai ter vida. Vida você só tem como está em Jesus Cristo. Porque ele é o autor da vida. E para você ouvir a voz dele e sair para fora, você precisa estar morto. Porque João 10, deixa eu só anotei aqui, em João 10, ele vai falar, João 5. Deixa eu só botar aqui para não falar besteira para vocês. João 5, 24 e 25. João 5, 24 e 25. Na verdade, eu vos digo,
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Precisamos morrer para este mundo, para ouvir a voz do Criador. Por quê? Porque Lázaro ouviu. Lázaro estava morto. Lázaro estava morto nitidamente. Não estou dizendo que você temos que morrer, mas morrer para as coisas desse mundo, para que possamos ouvir a voz do Criador falar: filho, se você quer ter a vida eterna, você precisa estar comigo. A vida eterna, ela começa aqui. Aqui que a vida eterna começa. Não pense você que é quando você ou eu morrer que vai começar a vida eterna. Pelo contrário, ela começa aqui e agora. É aqui e agora que ela começa. Desde o momento que nos rendamos ao Senhor, que aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente começa a participar da vida eterna. E o ápice de tudo, o que o Senhor ele vem nos confrontar. Hebreus 3 vai falar algo bem assim: não endureçais o vosso coração. As coisas demoram muitas das vezes a acontecer na nossa vida porque o nosso coração está petrificado. O Senhor ele fala em Ezequiel que ele vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, para que o Espírito Santo possa habitar dentro da gente. Só que muitas das vezes nós estamos indo para o culto, não vou nem participar, assistimos o culto, porque o dever como crente é participar do culto, não é assistir. Você não vem para a igreja para assistir culto, você vem para participar do culto. Temos que participar, ser participante do corpo, porque você é membro de um corpo. Cristo é o cabeça. Cada um de nós somos um membro desse corpo. Então, precisamos todos estarem juntos. Então, quando recebemos uma palavra de exortação, glorifica o Senhor pela palavra de exortação, porque Ele ainda nos ama, Ele ainda está tendo cuidado, porque a palavra vai falar também, porque o Pai corrige ao filho que ama. Se está sem correção, não é filho, é bastardo. Cada um de vocês que está aqui é filho e filha, que nós temos todos os cultos sendo corrigidos pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor, ainda estamos sendo corrigidos pela palavra. Nós vemos tantos locais que não há mais palavra de correção, palavra de confronto. Não, você pode ficar do jeito que você quiser, porque o que importa não é a tua vida, o que importa é o teu dízimo que você está dando. É a tua oferta que você está dando que importa para essas pessoas. Não, meu amado, aqui o que importa é a tua vida. Dinheiro é consequência. Dinheiro, o Senhor ele supre, ele envia, mas a tua vida que é a primazia, é a tua vida que tem que estar em primeiro lugar, porque a tua salvação é o que vai contar em si. O que pregamos pela salvação, o que falamos pela salvação, nem somente quem está aqui na frente pregando, mas no momento de comunhão, o que temos falado um para o outro, o que temos incentivado um ou outro para continuar na caminhada. Então vocês imaginam que está aí embaixo, acabou assim, encerrou o momento da pregação aqui, estamos aí embaixo conversando, aí daqui a pouco, pô irmão, vai ter uma festa bem ali, vamos embora para a festa, vai ter bebida. Acabamos de participar do culto. Estamos convidando o irmão para a bebida. Estamos convidando o irmão para ir para a bagunça. Que amor é esse que eu estou dando pelo irmão? É errado. Temos que confrontar, irmão, isso está errado. Irmão, não faz isso. Isso está te levando para longe do Senhor. Isso está fazendo com que você esconda a sujeira embaixo do tapete.
esconder a sujeira embaixo do tapete. A gente fala sobre Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele enfrentou Golias, como foi um dos primeiros tópicos que eu abordei aqui. Correto? Ele ouviu a voz gigante, ele não temeu, ele enfrentou. Só que depois, ele ouviu uma voz do íntimo dele. Porque ele deveria ter ido para a guerra. Ele não foi para a guerra. Ele ficou no palácio. E no palácio dele, o que aconteceu? Ele foi para a janela e viu uma mulher se banhando. Essa mulher cobiçou os olhos dele. Essa mulher fez com que ele pecasse. Ele adulterou com essa mulher. Ele mandou pegar essa mulher, levou para o palácio, deitou com essa mulher e transgrediu. Ele pecou com ela. Ele pecou. E o que aconteceu? Foi gerado um filho. Ele quis encobrir o pecado dele. Quis o quê? Jogar para debaixo do tapete o pecado dele. Sendo que Deus enviou o profeta Natã à casa dele. E ele foi ao profeta Natã. Natã foi a ele e o confrontou. Natã o confrontou e contou uma parábola para ele. E ele falou assim, que este homem pague 4 vezes mais. Só que Natã falou para ele, esse homem é você. Você que pecou. Ele ali em si, ele se arrependeu. Houve arrependimento verdadeiro, genuíno na vida dele, porque houve a voz do profeta o confrontando. A importância de você confrontar o teu irmão. A importância de você conversar com o seu irmão se ele estiver no erro. Não deixe que ninguém fique longe da presença do Senhor. Não deixe. Não permita isso. O que aconteceu? Ele foi colocado novamente perto do Senhor. Porque houve confronto. Aí você imagine se Natã não o confrontasse Davi, não fosse lá confrontar ele, porque ele é o rei, eu não posso fazer isso. Pô, ele vai mandar me matar. Ele não. Ele foi lá e confrontou o rei. E houve salvação na vida de Davi. E você, meu irmão, não venha deixar de confrontar. Não tenha medo se você tiver que ser jogado na cova dos leões, como Daniel foi jogado. Mas ele não deu ouvido para deixar de adorar o Senhor. Como Ananias, Azarias e Misael, que foi jogado na fornalha ardente, mas eles não deixaram de adorar o Senhor. Eles foram em frente. Amados, não se esconda. Não se esconda. Não seja como Adão, que o Senhor perguntou para ele, Adão, aonde você está? Porque ele ouviu uma voz e decidiu o quê? Pecar. Decidiu fazer o quê? A vontade da carne dele. Mas que você e eu possamos ouvir a voz do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que você, nessa manhã, Davizinho, repete, eu vou romper em fé. Que você, nessa manhã, você possa romper em fé. Amém. E continuar caminhando com o Senhor. Que a tua fé venha ser fortalecida. Que a tua fé venha ser incendiada pelo Senhor nessa manhã, meu irmão. Não deixe que nada venha te atemorizar. Não deixe que nada venha te paralisar. Mas, pelo contrário, você continue prosseguindo. Lembra, eu falei de várias vozes aqui que não devemos dar ouvido, mas que você precisa dar ouvido à voz de Deus Todo-Poderoso. Amém. Que você precisa continuar caminhando com Ele, que você precisa continuar sendo impactado pela presença dEle. Ele todo dia fala, filho, por que você insiste em andar longe da minha presença? Filho, por que você insiste em não conversar mais comigo? Seja sincero, responda para você.
qual foi a última vez que você investiu um tempo de qualidade conversando com o Senhor, desabafando com Ele, botando as tristezas do seu coração para Ele, não fazendo petições, mas falando: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não quero parar no meio do caminho. Senhor, eu preciso do Senhor, porque se eu parar, a minha família pode parar também. E se você não sabe, muita gente da sua família conta com você. Muita gente da sua família se espelha em você. Aí imagine você parar no meio do caminho. Imagine você se distanciar da presença do Senhor. Imagine isso. A tua família toda para. Não faça isso. Volte a exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. A tua família conta com você. Não digo somente a sua família de sangue, mas a sua família espiritual conta com você. Amém. Muitas pessoas de seus vizinhos contam com as suas orações. Que nesta manhã, nesse dia de hoje, nesse 21 de abril de 2024, você venha pedir: Senhor, tira o tampão dos meus ouvidos, que eu possa ouvir somente a sua voz, que eu venha discernir somente a tua voz, e que eu venha desejar continuar caminhando dia após dia contigo. Que eu venha fazer isso, Senhor. Me ajude a fazer isso. Eu te peço, mas você precisa fazer isso. Amém? Pode ficar de pé, o irmãozinho daqui vai começar a ministrar o louvor e eu vou estar só orando aqui só. Pai, se você quiser ficar de pé, quiser ficar sentado, da forma que você quiser, desculpa. Pai, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai. Essa, Senhor, é a tua palavra. Eu só posso falar, meu Deus, até aqui, porque foi a tua permissão que o Senhor me deu de estar falando, Pai, nesta manhã. Eu venho te clamar, Senhor. Eu venho te pedir, Pai, nesta manhã, Pai. Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir, Pai, a tua voz. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam sensíveis, Pai, a ouvir, Pai, o teu clamor, Pai. Que possamos, Pai, somente, Pai, ouvir a tua voz, Pai. Nos ajuda, Pai, a continuar contigo, Pai.